pessoal, tudo bem? Então, a gente vai estar aqui para mais uma semana, 10ª semana de aula, e vamos seguir tratando sobre movimentos sociais, tá? Então, a gente viu um pouco da questão de como é que surgem os movimentos sociais, né? A gente viu um pouco de por que eles surgem, e vocês viram, né, que movimentos sociais têm tudo a ver com a questão dos direitos sociais, da cidadania, né? Movimentos sociais em geral surgem por falta de cidadania, né? Por uma cidadania incompleta de determinados grupos sociais, isso que organiza, isso que motiva o surgimento de movimentos sociais. Mas, muito bem, surgiu um movimento social, né? Lá um determinado grupo identificou que não tem determinado direito na sociedade, que outros têm, que ele não está em patamar de igualdade com outros grupos sociais e começa a lutar, né? Se organiza e começa a lutar. Como é que o movimento social luta? Né? Dentro de uma organização muito importante, democrática, né? Como é legítimo um movimento social se organizar dentro de uma democracia? Porque, vejam, a atuação de movimento social é garantida por Constituição. Qualquer Constituição do mundo dá liberdades aos grupos sociais agirem, tá? Isso é legítimo, não tem nada de errado em fazer, em um grupo social fazer alguma manifestação. Não tem nada de errado nisso. Só que não é qualquer manifestação que a gente pode fazer, por óbvio, né? Se um grupo social começa a agir destruindo coisas, ele está errado, ele não pode fazer isso. Um grupo social ele tem que agir em conformidade com a lei. E o que a lei diz? Né? Um grupo social, um movimento social pode trancar ruas? Pode. Isso não é um problema, isso é legítimo. Ele, por exemplo, aí tem algumas coisas, né? O pessoal fala assim, mas por que esses movimentos sociais, né, não fazem manifestação nos finais de semana? Por uma questão óbvia. Quando, por exemplo, vamos pegar a situação dos professores, né, que estavam aqui no estado, né, que estavam com salários parcelados e tudo mais. Beleza, eles saíram para fazer protesto justamente em função do parcelamento de salários. Beleza. Então, vocês acham que eles vão sair dia de semana ou final de semana? É óbvio que eles vão fazer a manifestação dia de semana. Por quê? Eles, ao invés de irem trabalhar como professores, eles estão na manifestação, ou seja, estão cumprindo, entre aspas, o horário de aula na manifestação, reivindicando que o seu direito trabalhista, que é receber o seu salário integral, seja respeitado, porque isso é um descumprimento, digamos, isso é uma quebra de contrato. Quando a gente é contratado, né, por exemplo, seja por uma pessoa ou uma instituição, né, uma empresa, ou pelo Estado, que é no caso dos professores estaduais, tem um contrato que é muito simples, né? Eu trabalho e a empresa ou o Estado me paga. Ou seja, se eu cumprir o meu horário de trabalho, o Estado é obrigado a me pagar. É simples assim. Quando isso é descumprido ou desrespeitado, o funcionário tem o direito de protestar, né? E ele não pode perder o salário. É isso que acontece muitas vezes. Então, o direito de protestar significa protestar em um horário, entre aspas, de serviço. Então, ele pode fazer isso. E é legítimo que ele faça isso, né? E aí ele faz manifestações, ele pode trancar trânsito e tudo mais, e em certo sentido um dos focos é gerar transtorno para que as pessoas vejam a indignação daquela classe social. Isso é uma visão de mundo, mas isso é legítimo, tá? Desde que nada seja quebrado, né? O trânsito ele não fique parado indefinidamente, né? Eles em geral param por um período de tempo. Tem algumas regras de funcionamento, é tudo legítimo. Tá? Então, quando a gente pensa em movimentos sociais, tem que entender como é que ele atua. Então, ele tem basicamente 3 mecanismos de atuação.
Tá? O primeiro é greve, né? É legítimo fazer greve, é um direito constitucional fazer greve. Qualquer democracia do mundo tem esse direito. Isso não é nada, tem nada de comunista e tal. É quando um grupo está insatisfeito e quer lutar por seu interesse. Então ele faz greve. Então, já que vocês não querem negociar com a gente, já que vocês não querem atender a nossa demanda como classe, a gente vai entrar em greve. Ponto. Entra em greve. Isso é um direito constitucional. Segundo, são passeatas, que é o que a gente acaba vendo, que justamente quando tranca as ruas e tal, é uma passeata. As pessoas estão indo de um lugar para outro, fazendo uma grande movimentação, geral tem um carro de som, ficam fazendo marcha, falam algumas palavras de ordem e tal. Então, isso acontece também, são as grandes passeatas, que é o que tranca as ruas em geral. E temos a terceira, que é a panfletagem, né? Que é a pessoa fazer panfletos explicando para a população e tudo mais. Por quê? O movimento social ele só tem legitimidade no momento em que ele tem adesão social. Então, no momento em que a população compra, mas tipo, existem as pessoas que vão, né, que estão diretamente engajadas naquele movimento social, mas ele só vai ser legítimo quando aquela população explicar para as demais pessoas o que é aquele movimento social, né? Então, por exemplo, digamos que eu seja... Não, eu sou professor, né? Mas eu não sou professor do Estado. Daí lá o Estado está, sei lá, vamos lá, vai ser votado aqui no Estado algo que vai macular, vai tirar direitos, né, do meu plano de carreira, por exemplo, que aconteceu recentemente, né? Votaram lá e tiraram uma série de benefícios do plano de carreira de professor. Lembrando que o professor do Estado do Rio Grande do Sul é um dos professores que menos ganha no país inteiro, tá? É só para ficar bem marcado, né? Um professor do Estado do Rio Grande do Sul ganha praticamente metade do que um professor do Estado do Maranhão ganha, né? Sendo que o Estado do Maranhão é bem mais pobre que a gente. Mas fechando essa aspas, né? A gente tem esse salário, né, muito ruim e tinha um plano de carreira que deixava tolerável, né, que aumentava os salários dependendo do tempo de carreira, deixava um pouco mais tolerável ser professor de Estado. Eles acabaram com isso também. Hoje, o Rio Grande do Sul é um dos piores estados para um professor atuar, né, como concursado no Estado, em função dessas medidas todas aí. Muito bem. Quando isso aconteceu, né, as pessoas fizeram tudo isso, fizeram greve, fizeram passeatas, né, e não ficou só nisso, porque elas têm que fazer a panfletagem. Por quê? Elas têm que explicar para a população o que está acontecendo, coisa que em geral as organizações, os sindicatos e coisas do gênero são muito ruins nisso. Mas sem explicar para a população de uma forma eficiente e fazer com que a população compre aquela ideia e também defenda aquele grupo que está reivindicando, seja lá o que for, é muito difícil fazer pressão política. Porque, vejam, né, a gente já conversou, o político, ele muitas das vezes, ele age pensando em se manter como político, manutenção do poder. Isso é um tom bastante comum dos políticos. Se uma das lógicas é manutenção do poder, consecutivamente, quando o eleitorado dele começa a pressionar ele e a imagem pública dele começa a ficar manchada, ele dá um jeito de organizar as coisas. Por quê? Porque a probabilidade dele se reeleger fica muito baixa. Consecutivamente, ele começa a ficar com medo de perder poder. E se ele tem medo de perder poder, ele começa a atender o povo. Então, o medo que o povo pode fazer é não eleger o político. E aí ele começa a fazer o que o povo quer. Então, por isso que sempre se fala, quanto mais crítica é a sociedade, né, mais no fundo, ela cobra dos seus políticos, melhor vai ser a atuação dos políticos, porque eles têm medo de perder voto e tudo mais. Muito bem. Então, quando o movimento social surge, ele tem que ter esse papel também de meio, digamos, pedagógico, de explicar para a sociedade, explicar para a população no sentido mais amplo o que ele está reivindicando, principalmente por que ele está reivindicando aquilo, o que está em jogo com aquilo. Isso é muito importante. Então, são essas três dimensões que ele pode fazer. Tá? Então, não é assim, é tudo, todo passeata é ilegal, isso já está prejudicando minha ir e vir. Não está.
por exemplo, isso que eu falei, uma passeata, ela é uma passeata, ela não está trancando indefinidamente uma rua. É um bando de gente caminhando de um lugar para outro, e isso gera transtornos no trânsito, por óbvio, mas isso é legítimo. Em algum momento o trânsito libera e a pessoa vai poder ir, né? E em geral, né, tem um outro detalhe, né, as passeatas elas são organizadas. Então, via de regra, se notifica, né, o horário de início, né, e o horário de fim da passeata, onde as pessoas sabem mais ou menos isso, a trajetória dela, consecutivamente, se as pessoas se informarem minimamente, elas sabem que elas vão ter que fazer desvios, né, em determinadas regiões da cidade, em função das passeatas. Isso é bem simples de fazer, né? E isso ocorre o tempo inteiro, né? A gente pode não ser uma passeata, mas pode ter uma obra pública, né? E já gera transtorno do mesmo jeito. Então, uma passeata gera mais ou menos o mesmo transtorno que uma obra pública. Em geral, menos, na verdade, porque às vezes obras públicas ficam dias, né, até serem solucionadas, e uma passeata termina em algumas horas. Mas, enfim, ela se movimenta, né? Os movimentos sociais, aí, qual é a natureza dos movimentos sociais? Vamos lá. Existem várias naturezas, tá? Natureza no sentido de como é que ele se organiza. Alguns movimentos sociais são de classe social, né? Então, sei lá, professores, né? Metalúrgicos, que tem a ver com a classe profissional, né? O local que elas trabalham. Então, tem algumas classes sociais que têm, né, uma organização de movimento social a partir disso, tá? Então, esse é um dos núcleos de movimentos sociais. Outro possível são de ONGs, organizações não governamentais. Então, por exemplo, o Greenpeace é um movimento social, né, que ele é uma espécie de uma ONG, né, é um terceiro setor, e ele vira e mexe, faz passeatas, manifestações em função de alguma questão relacionada ao meio ambiente. Então, vários movimentos sociais também se organizam através de ONGs. Eles têm uma pauta que defendem, né, tipo a preservação do meio ambiente, ou contra... Aí tem várias pautas, né, tem alguns grupos que são contra a exploração animal, né, que em geral um grupo de veganos. Existem outros grupos que são contra a caça de animais silvestres, enfim, tem vários grupos, né, outros em favor da estímulo à agricultura familiar, né, que seriam antagônicos aos latifúndios, que defendem aquela produção orgânica, né, agricultura familiar e coisas do gênero. Então, existem vários, e tudo se organiza em ONGs, né? Então, são vários núcleos de luta, né, organizados através de ONGs que tentam mobilizar as pessoas para lutar por determinadas pautas. Então, isso também existe, e a gente ainda vai ter algumas organizações sociais que viram partidos, né? Em alguns locais, né, partidos surgem a partir de organizações sociais. Um dos partidos mais emblemáticos, né, no mundo que surgiu a partir de organizações sociais é o Partido Verde, né? O Partido Verde surge na Alemanha e ele é um partido que surgiu lá totalmente comprometido com a questão ambiental, né? A pauta primária dele é a defesa do meio ambiente, né? Então, alguns partidos, né, que existem em algumas partes do mundo, eles surgem a partir da luta desses movimentos. O movimento trabalhador, né, em geral, ele surge de movimentos sindicais, né? Então, boa parte, né, dos partidos trabalhistas, né, Partido do Trabalhador e tal, surgiu a partir de movimentos sindicais. Então, isso não é... No caso aqui no Brasil, né, o PT, que é o mais emblemático, o Partido dos Trabalhadores, surge a partir, né, de movimento sindical, né? O Lula mesmo era líder sindical dos metalúrgicos, né, lá da região do ABC paulista, mas tem outros, né? Então, por exemplo, o Partido Trabalhista Inglês também surge dos sindicatos dos trabalhadores lá da Inglaterra, né, do Reino Unido, enfim, quase todos os países surgem dessa mesma forma. Então, os sindicatos, né, se organizam e acabam fundando partidos, né, para ter voz política, né, para eles não ficarem tendo que negociar com políticos, eles lançam políticos. Então, é uma outra forma de ação. Então, isso também ocorre, né? Então, são essas três. Então, a gente vai ter um movimento social, né,
independente, digamos assim, né, que se organiza a partir de pautas, né, e de classe, enfim, de grupos. A gente vai ter o mais organizado, que é a partir de ONGs, sindicatos e coisas do gênero, e a gente vai ter ainda o terceiro, que são os partidos políticos, né. O independente eu acabei falando pouco, né, porque no fundo o sindical e o de ONG, eles todos têm CNPJ, né, então eles são bem organizados, assim, eles têm estatutos e tal. Esses menos organizados, em geral, esses individuais, eles acabam se organizando em algum momento, né? Mas, por exemplo, tinha o movimento lá dos catadores de açaí, né, dentro do norte, né, que é um movimento que estava lutando para a preservação do açaí nativo, né, dentro das florestas amazônicas que estavam cortando lá e tudo mais. E ele era um movimento que surgiu independente, né, ele não estava vinculado a ONG, a nada, né, era simplesmente as pessoas que catavam açaí que se juntaram e fizeram um movimento social para reivindicar aquilo, e eles depois se organizaram, né, em ONG e tudo mais. A tendência é que os movimentos independentes que não são organizados, nem ONGs, nem sindicatos, eles se organizem com o tempo, né, porque eles vão crescendo e para ganhar mais expressividade eles acabam fazendo isso, né. E partido seria um passo bem além, né, que é mais complicado, mas é muito comum também pessoas que são líderes dentro dessas organizações se lançarem como candidatos, né, para tentar defender pautas e tudo mais. Isso é bem comum, tá? E, que nem eu falei, assim, ó, não dá para dizer que é sempre, tá? Mas, em geral, as lutas dos movimentos sociais, elas estão relacionadas, de um lado, à mudança de algo que os prejudica na sociedade, que nem a gente viu, né, anteriormente, por exemplo, o movimento negro, né? Por que o movimento negro surgiu? Ele lutava por igualdade, né? Os negros não tinham direito a voto, né? Então, para eles terem direito a voto, terem direito a acesso àquilo que outras pessoas já tinham, né? Outros grupos sociais, eles só não tinham porque eram negros, eles tiveram que lutar, cara. Eles tiveram que reivindicar isso, né? Mesma coisa no passado das mulheres, né? Que também não podiam votar, lutaram por isso. Então, falta algum direito para eles, né? Falta algo, e aí o movimento social ele vai atuar para tentar mudar aquele algo, né? Então ele tem um sentido, digamos, progressista, né? Que é tentar de mudar a sociedade para que ela mude, né? Para inserir, né? Para dar direitos a um grupo que está excluído. Então tem esse papel. E também o movimento social tem um papel conservador. Como assim, né? Como assim o movimento social é progressista e conservador ao mesmo tempo? Depende da pauta. Por quê? Por exemplo, se existe um direito social para aquele grupo que ele é benéfico àquele grupo, e ele foi justamente no passado, ele foi conquistado através de lutas, no momento em que se tenta tirar aquele direito, ele pode se colocar como contra. Então, aí nesse sentido ele é conservador, ele quer conservar aquela proposta. Então, o movimento social ele pode ser progressista ou conservador, dependendo da pauta. Então, ele sempre vai tentar, em teoria, né, visar o melhor para aquele grupo social. Então, em alguns momentos, ele vai ter que fazer com que determinadas coisas na sociedade mudem, para que aquele grupo seja incorporado, inserido e tenha a sua cidadania plena. E em outros momentos, ele vai ter que lutar para que as coisas não mudem, para que ele não perca determinado direito e para que aquele grupo não seja prejudicado pelas mudanças que a sociedade está gerando. Então, ele tem essa duplicidade de caráter. Em geral, os movimentos sociais muito antigos, que é, por exemplo, o movimento dos trabalhadores, né? Não estou falando do PT, tá? Estou falando dos movimentos sociais relacionados aos trabalhadores. Eles, dentro da história, né, de constituição deles, são os mesmos movimentos que lutaram pelos direitos trabalhistas, né, para a gente ter 13º, férias e tudo mais. E atualmente, né, em função, a gente já comentou um pouco da precarização do trabalho, né, não com você especificamente, trabalhei com o terceiro ano, mas existe a precarização do trabalho, né, ou vocês vão ver a uberização do trabalho, que é a flexibilização do sistema de trabalho, de não contratar as pessoas por carteira assinada, uma série de questões que não é o foco da aula aqui, mas que existem, né, e isso vai gerando perda de direitos trabalhistas. E esses grupos sociais lutam para que aqueles direitos trabalhistas que no passado eram progressistas, porque a sociedade estava mudando para melhorar a vida dos trabalhadores, e hoje a sociedade está mudando
e está piorando um pouco a vida dos trabalhadores. Então, para que a vida dos trabalhadores não piore, esses movimentos se colocam como conservadores. Então, digamos, aquela pauta que no passado era progressista, hoje ela se torna conservadora, dependendo do passar do tempo. Isso é normal de acontecer, sobretudo em movimentos sociais muito antigos, né? O movimento social dos trabalhadores tem praticamente aí 100 anos. Tá? Então ele é bem antigo, então ele acaba tendo essa complexidade aí, digamos assim, inserida dentro dele. Tá? Então, os movimentos sociais eles acabam tendo essas dimensões aí, tá? Todas, tá? Então a gente está entendendo um pouquinho melhor como é que funciona os movimentos sociais. Próxima aula a gente segue mais um pouquinho ainda sobre movimentos sociais, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Ficamos por aqui e vamos seguir mais um tantinho aí nesse tópico aqui, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!